queridas, bom dia, graça e paz. Olha, nós novamente aqui na nossa Sexta na Estante, agora no cenário original, né? Junto com todos os livros. E nós vamos falar mais uma vez sobre o livro, né? O Perdão, a Cura das Emoções, um novo capítulo aqui do livro do pastor Hernandes Dias Lopes. A gente já falou sobre uma introdução, uma breve introdução sobre o perdão. Nós já falamos sobre a natureza do perdão e agora nós vamos falar sobre a terapia do perdão. Sim, o perdão produz cura, ele é remédio, ele é terapêutico, porque a falta de perdão, ela causa doenças, né? Ela adoece a nossa alma, nosso coração, ela leva a doenças psicossomáticas. Então nós precisamos tratar o perdão, tratar essa doença chamada falta de perdão. E o pastor começa falando assim, o que é perdão, né? Perdão não é algo natural, o perdão não é fácil, o perdão é o resultado da graça de Deus em nós. E perdoar é parar de culpar alguém por uma ofensa. Perdoar é desistir de ser juiz da vida alheia, né? E o pastor lembra que perdoar não é uma atitude natural. O natural para nós é amar quem nos ama, né? E odiar aqueles que nos ofendem. Isso é natural. Inclusive ele lembra que no mundo greco-romano a vingança era uma virtude e o perdão era uma fraqueza. Então perdoar alguém era sinal de fraqueza. E aí vem o cristianismo e coloca tudo, né, de cabeça para baixo. E vem o cristianismo e diz que nós devemos perdoar, nós devemos praticar o perdão. Ele exalta o perdão e nos ensina e instrui a perdoar. Então isso assim foi totalmente controverso e oposto ao que se vivia no Império Greco-Romano, né? Contudo, só Deus pode nos capacitar a amar e perdoar aqueles que nos perseguem. Ele diz que perdão não é simplesmente uma questão de ação, mas é uma questão de reação. O capítulo todo é muito rico, né? Ele diz aqui outra parte que perdoar é abrir mão dos seus direitos. Perdoar é colocar o outro na frente do eu. Perdoar é não se ressentir do mal, mas vencer o mal com o bem. Olha que lindo isso, a gente lembra disso, dessa passagem. Está lá na Bíblia, né? E dentre algumas coisas importantes que ele fala aqui, ele fala sobre o processo do perdão. E eu quero destacar essa parte com vocês, o processo do perdão, que envolve 4 etapas importantes e eu vou pincelar elas brevemente, depois vamos nos ater a uma delas. O primeiro processo do perdão é a cautela, depois vem a confrontação, depois o arrependimento e o perdão em si. E o que ele fala? Por que cautela? Por que a primeira etapa do perdão é a cautela? Porque a gente precisa de cautela para ser justo, né? E ao tratar com as pessoas que nos machucaram, porque senão no ânimo, né, com os ânimos exaltados, a gente pode ser duro demais e aí, em vez de a gente cavar, né, a gente pode cavar poços de mais mágoa, em vez de a gente fazer pontes de reconciliação, né? Então, sem a cautela, a gente vai destruir essa possibilidade de perdão. E aí depois ele chama sobre a confrontação, em seguida da cautela, aí sim você parte para a confrontação, porque perdão não é fuga do problema, mas enfrentamento. E a partir da confrontação, aí vai vir o arrependimento, né? Depois da confrontação vem o arrependimento, e o arrependimento o que é? Na verdade, o arrependimento é uma mudança de emoção, né? Você começa a sentir contorções na alma, dor no coração por praticar o mal. Primeiro contra Deus, depois contra o seu próximo e contra você mesmo, porque todos, né, os 3 vão estar envolvidos ali nessa dor que envolve a falta de perdão, né? Nessa falha que causou a mágoa e a tristeza de alguém. Então precisa de um arrependimento, mas um arrependimento genuíno, verdadeiro, que realmente traz mudança, né? E não um arrependimento só de boca para fora. Porque o verdadeiro arrependimento vai produzir o perdão. Ele diz que o perdão é o fruto do arrependimento. O perdão é a atitude de zerar a conta daquele que nos deve. O perdão é não fazer mais incursões no passado, relembrando as feridas e as palavras duras que nos foram desferidas.
né? Então esse é o nosso objetivo, né? Não cobrar mais a conta daquele que nos feriram e liberar o perdão para ele. Mas o que eu quero destacar com vocês hoje, principalmente, é a confrontação. E por que eu quero falar sobre isso? Porque perdoar não é deixar no molho do esquecimento as pendências e os problemas não resolvidos. E muitas vezes é assim que a gente pensa, né? Que as pessoas nos ofenderam e a gente deixa para lá, né? Então tem duas mentiras que são muito arraigadas na ideia quando envolve perdão, quando envolve mágoa, quando envolve amargura, né? E eu quero desmantelar essas duas ideias, são falsas, mentirosas acerca do perdão com vocês. E a primeira delas é que o perdão é um santo remédio para curar relações estremecidas. Mentira! O tempo não é atenuante, mas agravante. Ele não alivia a dor, mas a intensifica. Deixar o tempo passar para curar uma dor, né, é produzir raiz de amargura e não fruto de perdão. O tempo adoece ainda mais as relações, ele não as restaura. Então não espere o tempo passar para resolver alguma coisa que alguém magoou você, né? Alguma contenda que vocês tiveram. Não espere, não confie nisso, porque isso é uma falácia, uma mentira. O tempo cauteriza a consciência em vez de despertá-la para trazer a cura, a libertação e o perdão. Então essa é a primeira mentira. E a segunda ideia errada, completamente errada acerca do perdão, é que o silêncio é a voz do perdão. Minhas queridas, o silêncio é a voz da amargura e não do perdão. O silêncio, ele diz que apenas cobre de cinzas uma ferida aberta, mas não provoca uma cura terapêutica, né? E o nosso capítulo hoje é cura terapêutica. O silêncio sufoca a alma. Ele diz que sepultar um problema vivo é um procedimento muito arriscado, muito arriscado. Ele traz o exemplo aqui, dois exemplos. O primeiro é de Pilatos, que tentou lavar as mãos, né? Quando ele simplesmente se omitiu, né, na hora de crucificar Jesus, sabendo que ele era inocente. Ele lava as mãos. E o pastor Hernandes diz assim, olha, nem toda a água do oceano poderia apagar as manchas do seu pecado e aliviar a sua consciência culpada. Depois ele dá o exemplo de Jean-Jacques Rousseau, que escreveu o livro Confissão perto do fim da sua vida. E sabe o que ele conta? Que 40 anos antes, morando como estudante com uma família, ele roubou um objeto e colocou a culpa na empregada. E 40 anos depois, ele diz que a lembrança do seu pecado era cada vez mais vívida. Ou seja, 40 anos não foram suficientes para pagar a sua culpa. Então, minhas queridas, o que a gente entende aqui é que o silêncio gera doença, mas o confronto produz cura, né? Há pessoas que preferem o silêncio ao confronto, mas eu vou te dizer que o silêncio é a arma dos covardes e dos medrosos. Ele é o falso consolo daqueles que aguardam um escape sobrenatural para suas prisões emocionais. Ele é uma mentira. Nós precisamos dizer a verdade em amor. Então eu quero acabar minha participação hoje dizendo a vocês que no processo do perdão, o confrontamento é uma parte muito importante. E eu peço em nome de Jesus que você não caia mais na mentira de que o tempo cura as dores e que o silêncio é capaz de liberar o perdão, né? Fale, converse com a pessoa com cautela, em amor, né? Que isso produza arrependimento tanto em você quanto na outra pessoa e que o perdão seja liberado em nome de Jesus. Um grande abraço, não perde a semana que vem que tem um capítulo novo sobre a série Perdão, a cura das emoções. Um abraço. Faz de ser Moisés, subar meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz temer